Para quem não me conhece, meu nome é Camila. Eu fiquei presa no sistema carcerário em Uberlândia, na penitenciária Professor João Pimenta da Veiga. A Maria Criseide e o Marrom são inocentes. Eu não sou inocente, eu sou réu confessa do meu crime, mas paguei por ele. E eu estava num lugar que era para eles manterem a minha segurança. E eu não tive a minha segurança. Eu fui abusada sexualmente por um agente penitenciário, coordenador de segurança, o Wendel Souza, por 3 vezes. Eu fui abusada sexualmente, eu e a Maria Criseide. Esse crime foi cometido em 2021. Nós estamos em 2024. 2023 teve audiência. Nada foi resolvido até hoje. Por quê? Estamos falando de polícia, infelizmente a gente não é nada perto deles. Eu tenho a minha vida, eu tenho a vida da Maria Criseide. Graças a Deus, Deus colocou o Gregório, nosso advogado na nossa vida, que correu atrás. Hoje estou em liberdade, não devo nada para a justiça, eu só quero que a justiça seja feita. Porque eu fui estuprada dentro do sistema prisional, isso não é certo. Eles estavam lá para dar minha segurança, a segurança dela. Eu fui torturada psicologicamente, eu fui torturada fisicamente. Hoje eu tenho problemas psiquiátricos, eu tomo remédios controlados, dia e noite, tenho receitas, tentei suicídio dentro do sistema prisional por 3 vezes, com medo que a situação se prorrogasse por mais vezes. O filho dele me torturou por várias vezes, eu e a Maria Criseide apanhamos, fomos torturados. E eu só quero uma coisa, gente, justiça. Não é porque ele é policial penal que ele tem que passar impune, porque eu errei, eu paguei pelo meu crime. Quem nunca errou que atire a primeira pedra. Eu só quero justiça. Só isso. Meu nome é Gregório, sou advogado. E o que eu tenho para poder dizer para vocês é que eu nunca vi tantas ilegalidades num processo só. Peço desculpas, inclusive, a algumas companheiras que, ao relatar, eu, de alguma forma, eu exponho, talvez, as vítimas. Deixando muito claro aqui que a minha intenção não é essa. A minha intenção é justamente mostrar, dar nome àquilo que aconteceu. Hoje em dia, quando a gente dá nome para aquilo que acontece, a gente é retalhado. Nós temos exemplo aí que finalmente o Lula se posicionou falando o que está acontecendo, o que está acontecendo na Palestina. É um holocausto, é um genocídio, jogando fósforo branco nas crianças. Fósforo branco, para quem não sabe, é um negócio que vai dissolver na pele. É proibido. E Israel usa isso sistematicamente. Ele falou o que é genocídio. E o que eu disse aqui com elas aqui, e eu peço 1001 desculpas, eu vivo pedindo desculpas a Maria Criseide, a Camila, por falar, né? Por falar, olha, é difícil para mim falar o que aconteceu. Mas a gente tem que se deparar com os monstros. Nós temos que... Porque, inclusive, os monstros usam do anonimato e do nosso recatamento para continuar perpetrando aquilo que eles fazem. Então é isso. Então, quando eu digo que elas foram violentadas, que elas foram... É porque foram. Eu não estou mentindo. Essas mulheres, elas foram trucidadas no sistema prisional. Uma, inclusive... O Estado não julga ela logo, porque se julgar vai falar inocente. E aí o que eles vão fazer com essas violências que eles fizeram? Que não vai ter como justificar mais. Porque ela é inocente. Porque se for culpado, o senso comum, o que fala? Para que estava fazendo dentro de um presídio? Maria Criseide e o Wellington são inocentes. São inocentes. Então nem esse argumento, né, a direita vai conseguir usar. Porque se eles falarem assim, o que eles estavam rezando para estar lá? Esses estavam rezando. Esses aqui não fizeram nada, não. Esses aqui o processo é invado de vício. Esses aqui, a Polícia Civil fez uma investigação horrível. Digna, inclusive, de pedir, Léo, e todos os outros companheiros, de pedir, inclusive, a federalização da investigação do homicídio. Porque temos uma mandante à solta. A mandante está solta, mas não quiseram investigar. Por que não quiseram investigar? Não quiseram investigar porque são inocentes, são de movimentos sociais, são de movimentos de luta pela terra. E aí, o que é mais fácil fazer? O lawfare. Até essa palavra agora, lawfare,
né? Que não, eu falo com o português, é uma perseguição do judiciário e a criminalização pelo judiciário. E aí tudo fica tranquilo. Fizeram isso com o ex-presidente, com o presidente atual. E a nós, o Léo e outras lideranças, e pode esperar a perseguição, e perseguição inclusive do judiciário. Esses aqui foram perseguidos pelo judiciário. Esses aqui foram perseguidos pelos poderosos. A investigação desse processo aqui é no mínimo horrível. O delegado que fez a investigação desse caso, ele foi investigado por tortura. Ele foi investigado por lavagem de dinheiro e por tráfico e por se associar. Foi esse canalha que falou uma certa vez no relatório que Maria Crisede é uma mulher que não tem uma prova. Uma prova. Desafio. Eu desafio os desembargadores de justiça a apontar uma prova que tem. Não existe. Não existe uma prova. Só existe na cabeça do delegado e no relatório final. E aí essa mulher, essa dona de casa, essa militante, foi parar no sistema prisional juntamente com seu marido de 19 anos. E foi sistematicamente abusada dentro do sistema prisional por um policial penal que deveria manter a segurança do mesmo. Não manteve. Estuprou, cometeu homicídio, cometeu delito. Cometeu delito em uma pessoa e em duas pessoas. E foi sistemático, tá? Essas mulheres estavam dentro de uma cela. Não vou falar que é uma cela. Elas estavam dentro de um cativeiro dentro do sistema prisional. Clandestino. Se isso não for vergonhoso, se não for vergonhoso para a sociedade, se não for vergonhoso, não tem que ser vergonhoso para mim que estou falando isso. E que estou tendo melindre. Realmente é horrível para mim falar que uma mulher foi estuprada. Mas foi! E é isso. Muito obrigado. Bom, gente, a minha história aqui, as companheiras estão acompanhando, todos já sabem, o reality show bem colocado, a Camila também, mas hoje eu não sou mais a mesma pessoa, depois de todas as torturas que eu passei lá dentro do presídio, né, só nós sabemos que nós passemos, o momento que nós passemos lá dentro, e gritar por socorro e não ter quem socorresse nós, porque as pessoas que estavam para defender nós, igual a Camila colocou, foi o que fez o mal pra gente lá dentro. E querendo nós tem uma lei que defende eles, só por usar aquela farda. Hoje eu não sou a mesma pessoa, hoje eu não sou uma pessoa depressiva, muito depressiva, eu já era um pouco tímida e isso me recolheu muito mais ainda, não consigo falar, sabe, tem coisa assim que me machuca muito, não consigo falar, as percas que eu tive também, quando eu estive lá dentro também, então, igual já cheguei a pedir ajuda psicologicamente mesmo, graças a Deus tem uma rede que está me apoiando muito, lá onde eu estou também vão me apoiar também a questão de médico também, então assim, a gente, a sociedade, eles não conseguem ver a gente com os olhos que a gente era antes. Você entrou dentro do presídio, para eles você já é outra pessoa, já começa a te olhar com outros olhos. Serviço, a gente não consegue arrumar, isso aí está mais que claro. E principalmente eu, que o meu ainda está para ser julgado ainda. Então essa tortura continua, porque nós sabemos da nossa inocência, muita gente sabe da nossa inocência, até a própria lei sabe da nossa inocência, simplesmente não assume. Porque eles nunca erram, né? Nós temos direito de errar, eles não. Mas o que eu peço é isso, gente, justiça, para o que aconteceu com nós não acontecer com mais ninguém e mostrar para eles que eles estão ali por uma lei, eles não são a lei, eles não têm que usar nosso corpo, nossa mente, nosso psicológico da forma que eles acham que tem que ser. E é isso, justiça, eu peço. Está dando continuidade à luta contra as injustiças, contra as violências, contra tudo que aconteceu em relação às companheiras e o companheiro. E estamos aqui realizando um ato, não é à toa, na frente desse espaço aqui, que já foi um espaço de tortura, de violências no período da ditadura militar. E vários companheiros e companheiras que estão aqui, inclusive, vão poder falar melhor sobre isso.
e há uma luta, inclusive, para transformar esse espaço no memorial. E não é à toa também que nós estamos aqui, uma vez que a luta contra a tortura nunca acabou no nosso país. Nós estamos falando de um país que foi fundado em cima da violência sobre os povos originários, um país que foi fundado sob a violência de quase 400 anos de escravidão, e nunca nenhuma revisão sobre isso aconteceu. E o reflexo disso foi o século XX, as duas ditaduras que nós tivemos e todo o processo de violência que continua acontecendo sobre o povo trabalhador, o povo pobre desse país, expresso centralmente hoje nos presídios e nas periferias. E aí, companheiras e companheiros, nós temos também a alegria de ter companheiros sobreviventes desse processo, porque todas as violências que Maria Criseide, Wellington e a companheira Camila sofreram, estão aqui para falar desse processo, para testemunhar como foram essas violências e principalmente como nós podemos dar continuidade à luta, não só por justiça para eles, mas a luta pela punição dos torturadores de ontem e de hoje, pelo acerto de conta com o passado, para que não haja mais esse tipo de violência no presente. E, claro, a luta para que a gente consiga, inclusive, não só acabar com a tortura, mas acabar com aquele sistema que a mantém e a gera, chamado capitalismo. Então, lembremos que nós temos várias lutas importantes, mas queria aqui já passar a palavra, e tem várias organizações que estão aqui presentes, e acho que a gente podia organizar as inscrições e que cada uma pudesse se expressar, colocar a sua solidariedade e também que a gente possa ouvir os companheiros. Queria sugerir que as organizações falassem e depois os companheiros finalizassem, pode ser? Se vocês quiserem fazer uma fala de abertura. Bom, vamos 2 minutinhos rápido. Bom, companheirada, eu sou o Wellington, conhecido como Marrom. Nós fazemos a luta pelos direitos humanos há tempo, né? Já estamos nessa trajetória aí há um século, 2 séculos, né? 20 anos já. E gostaria de relembrar alguns momentos até para ter sentido aqui o que a gente estamos fazendo. Primeiramente, agradecer, não agradecer, né? Eu fico feliz de saber que tem pessoas que ainda fazem a luta pelos direitos humanos aqui em BH, e que essa luta todo dia é incorporada através das ONGs, entidades, pessoas que se sensibilizam com as causas que ocorrem dentro do sistema penitenciário. E hoje nós somos um dos sobreviventes do sistema penitenciário. Fui condenado a reviver a 15 anos de prisão, tanto eu quanto a minha esposa. Eu também estive preso aqui e não podia ser diferente. Hoje estou aqui emocionado com vocês para lutar contra a tortura, Minas contra a tortura. E eu estou no movimento de luta contra a privação de liberdade em geral, pelo fim das prisões, pelo fim dos manicômios, pelo fim das torturas. E é nesse momento que eu estou aqui acompanhando a Camila, a Maria Criseide, vários outros tantos que aparecem na frente de Desencarcera Minas, na frente de Desinterna Minas, na Marcha da Maconha, na Associação dos Lados de Saúde Mental, todas as pessoas que sofrem torturas pelo Estado e que não tem aonde recorrer a não ser a sociedade civil e ao precário equipamento público que existe pela recuperação dessas pessoas. Então, a gente está aqui hoje formando aqui essa rede de solidariedade. Eu estou aqui para dizer que a gente está junto, a gente está à frente de Desencarcera Minas, procurando uma reparação que sirva para essas pessoas todas que estão aí saindo do sistema prisional ou que estão saindo dos manicômios, para que elas retornem ao mercado de trabalho, pouco a pouco retornem aos seus afetos, que a sociedade possa aceitar elas de uma maneira que não elas ficam fora da marginalização, fora da criminalização. E é nesse sentido que eu sou feliz e emocionado de estar vendo aqui essa rede. A Camila ela não falou, ela vai falar um pouco agora a respeito dos traumas que ela sofreu e como que ela está buscando essa reparação. Ela está tomando uma enxurrada de remédio, vai falar um pouco disso depois. E a gente vai precisar realmente dessa rede, porque os filhos dela estão sendo ameaçados lá em Pirapora, né? Em Pirapora tem filhos que estão sendo criminalizados, torturados, geralmente pelo sistema que sistematicamente tortura essas pessoas que estão em risco social, pessoas majoritariamente pretas, em vulnerabilidade social e que encontram aí
nessa pedagogia corretiva, né, que estão aprisionando as pessoas aí já há várias décadas, vários séculos. Minha família passou por isso e eu estou lutando para que futuramente meus familiares também não passem por isso. E além da reparação que ela busca na saúde mental, existem outros tipos de reparação, então eu conto com essa rede aqui para a gente pensar junto com as vítimas como que a gente vai abraçar realmente elas, aquilombar essas pessoas que estão realmente saindo do sofrimento e não conseguem sair desse ciclo de prisão, de marginalização, não conseguem arrumar um trabalho. Eu não consigo trabalho já desde 2022, que eu estou na rua, desde 2020 que eu estou na rua, não consegui um trabalho formal. A única forma que eu consigo minha subsistência é escrevendo projetos de direitos humanos, conseguindo aprovação nas Nações Unidas. Hoje eu sou financiado pelo Fundo de Reparação a Vítimas de Tortura e a gente vem construindo aqui, bem recentemente, um espaço de diálogo entre os movimentos da sociedade civil, entre o Estado, buscando essa reparação muito difícil, porque cada vez que a gente busca, mais a gente é criminalizado. Vou deixar aqui a Camila falar um pouco da situação dela, que ela está lutando aí para conseguir reparar os danos que o Estado fez com ela na saúde mental. Gente, eu já falei uma vez, mas esqueci de falar uma coisa para vocês. Hoje eu tenho um problema psicológico muito grande, eu faço uso de muitos medicação, eu estou sob efeito de medicação. Eu trouxe um pouco da minha medicação, o que o Estado me fornece. Aqui os meus laudos, depois da tortura, depois do estupro. Eu tenho tudo aqui. As minhas receitas, as minhas entradas, tentativa de suicídio após o estupro, as minhas receitas de remédios controlados que eu tomo. O meu uso de remédio controlado não é pouco. Isso aqui eu faço constantemente. Esses são os remédios que eu tomo constantemente. Faço uso disso aqui. Tudo tarja preta, depois do que me aconteceu, dos traumas que me aconteceu. Esse daqui são os meus relatórios médicos, minhas tentativas de suicídio e as minhas receitas, do que eu tomo, do trauma que eu sofri depois do que me aconteceu. Por isso que eu peço a todos vocês, ajuda, gente. Justiça. Nós somos estrupadas, pelo amor de Deus. Justiça, gente, ajuda a gente. Justiça! 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 Camaradas, eu sou Mariana, eu sou presidenta da Unidade Popular pelo Socialismo aqui em Belo Horizonte e eu queria, em nome da Unidade Popular, nos solidarizar, mas mais do que isso, demonstrar a nossa irrestrita, incondicional solidariedade aos camaradas, porque eu acho que a luta contra a tortura, ela está ligada à luta pelo socialismo. Porque somente colocando fim a esse sistema capitalista que massacra o nosso povo, é que a gente vai conseguir garantir que o nosso povo tenha vida plena, em abundância. Porque nesse sistema, camaradas, quem vai preso, a Brizoca falou aqui, né, relembrou que o nosso país está em terceiro lugar em maior número de população carcerária no mundo. Essas pessoas que estão presas têm classe, as pessoas que são torturadas têm cor. Esse sistema que massacra o nosso povo precisa ter fim. Assim como relembrar os casos de tortura em 64 e em todos os outros momentos da história do nosso povo, para dizer que nós não vamos aceitar nunca mais que esse passado se repita. E trazer a solidariedade para os nossos camaradas hoje é dizer que nós vamos continuar na luta para garantir que isso não se repita em nenhum outro lugar do nosso país. E olha, camaradas, eu acho que é muito simbólico a gente estar aqui hoje, nesse espaço, como foi colocado aqui pelo Zé Vieira, um local que foi utilizado para tortura no período da ditadura militar, para a gente levantar essa luta da necessidade que esse espaço seja tomado pelo povo, para que de fato se torne um memorial de direitos humanos, para que o nosso povo possa ter acesso, para dizer que isso aqui vai relembrar, vai garantir a memória daqueles que foram mortos, assassinados e torturados no período da ditadura militar. E dizer que esse passado continua muito presente na história do povo, do nosso povo, quer dizer que a nossa luta ela precisa ser constante no momento atual, de avanço do fascismo, em que Bolsonaro, sua corja e vários outros da extrema-direita se apresentam como uma solução para o nosso povo. É dizer que esse povo não pode passar porque a gente tem os nossos, que a gente vai relembrar e vamos garantir a solidariedade a cada um dos nossos. Tanto os que se foram,
vítimas desse sistema imundo, quanto os que estão presentes para fazer muita luta nesse próximo período e daqui para frente. Então sigamos toda a nossa solidariedade e estamos aí na luta para o que for necessário. Eu sou Rosiane Barbosa, uma das diretoras do Sindirede BH. Somos 28. Neste momento está acontecendo a vigília na porta da prefeitura para exigir que Fuad Noman negocie com a categoria em greve. A greve foi deflagrada no dia 15. 2 dias depois, ele entrou na justiça burguesa, que sempre defende um lado, jamais o trabalhador. E como bem disse, desde que esse país foi fundado, ele foi baseado na violência, no estupro de mulheres, porque nada fere uma mulher mais do que o estupro. E isso é institucionalizado. É como se cada pessoa que trabalha para o Estado tivesse já no pré-requisito condições de fazer isso com uma mulher. Então, essa questão da violência que as companheiras sofreram é uma violência que atinge o nosso país. Nós temos números assustadores de estupros entre as pessoas como algo que é naturalizado. Quando elas foram presas injustamente, porque eu considero que mesmo quem cometeu um crime tem que passar por um processo devidamente legal. E é o que não acontece nesse país se você for preto, pobre, favelado. Não existe justiça pra gente. E aí nós vamos nos apoiar uns nos outros, porque a história foi escrita por quem se atreveu a ir contra o poder institucional. Então, neste momento, o Sindirede BH traz o apoio a essa causa, que não é um apoio individual. Eu acho pouco provável que alguém que seja negro, pobre, periférico, neste país, que não conheça alguém que tenha sido preso, julgado, né? Porque quando você é preso e tem essa condição, você já passa pela prévia, né? Já está julgado, decretado. E aí, enquanto a pessoa está lá aguardando, ela aguarda nessas condições em que elas aguardaram, sendo violentada sistematicamente. O direito é negado, a violência acontece como se fosse normal. E aí a gente tem essa justiça, que não tem justiça pra gente. Nós vamos ter justiça quando nós irmos contra esse sistema que atende a um interesse ao capitalismo, aos brancos, aos grandes latifundiários, a essa mídia que vende uma notícia pra gente absolutamente errada e vai em cima das massas para dizer, olha, bandido bom é bandido morto. Bandido bom e bandido morto, vírgula. Se for meu filho branco, rico, né, vai pagar, né? Foi, né? A gente não pode esquecer aí que esse genocídio que nós tivemos na pandemia foi também para um público, que foi para a população negra, que foi para a classe trabalhadora, e que as pessoas que puderam se poupar disso, elas não eram, né, como nós, que tinham essa corzinha. Nós somos bem pretinhos. Então, a gente não pode esquecer do genocídio que esse país sofreu desde a sua fundação. Quase 4 séculos de escravidão. E só que hoje a gente vive a escravidão em modelos, ela modernizou, né? A gente não tem direito à moradia, não tem direito a ter um transporte público de qualidade, não tem direito de ter um salário decente, que é o que está sendo batalhado neste momento na porta da Prefeitura de Belo Horizonte. E aí, a gente pega o Estado novamente sendo usado contra nós. A vigília na porta da Prefeitura, marcada pelos professores, já estava agendada. E eu já sabia que todo aquele aparato já estaria montado para a gente. E aí, o número de trabalhadoras, nós falamos assim, é melhor a gente redobrar os membros na porta da Prefeitura para evitar que eles nos agridam como foi da outra vez. Eu agradeço, né, a oportunidade de falar em nome da minha categoria e ressaltar que toda a luta de vocês sempre também será nossa, porque nós fazemos parte dessa comunidade que é o dia inteiro, o tempo inteiro, sistematicamente violentada. Agradeço. Oi, jovens. Boa tarde, meu nome é Beatriz. Eu sou diretora da UBS pelo Movimento Rebelde, também construo unidade popular. Sou diretora de Grêmio Identidade. A gente, enquanto movimento secundarista,
entende essa pauta da tortura como muito cara pra gente, porque não foram poucos os estudantes, organizados ou não politicamente, que caíram na ditadura, e não foram poucos os jovens que foram torturados por lutarem por um novo Brasil, né? Então, é fundamental a gente estar aqui prestando solidariedade e entendendo que é por causa de uma falta de política mesmo de memória, uma falta de política de justiça, de política de memória, de verdade, que a gente tem repetido esse momento hoje no nosso país, né? E os lutadores do povo, tanto os de ontem, mas como os de hoje, ainda são reprimidos porque o capitalismo teme que o nosso povo se revolte. Você me apresentou, meu nome é Zé Vieira, eu sou da Associação Cultural José Martí, né? Que é um cubano universal, falava de a consigna nossa é com todos e para o bem de todos, né? E é uma associação de solidariedade internacionalista. A gente luta contra as injustiças, as grandes injustiças contra os povos. E, nesse momento, né, queria dizer que esses companheiros aqui, a Crisleide, o seu marido e a Camila, estão no mesmo patamar de um Julian Assange. Não tem diferença. São heróis do nosso século XX aqui, sabe? São heróis porque ousam se levantar contra a injustiça, arriscando a própria vida, e estão aqui denunciando as mazelas desse sistema injusto aí. Eu já estive aqui, já fui hóspede involuntário aqui nas greves de 79. Quem me tirou daqui foi a mãe da Bisoca, a saudosa Dona Helena Greco. Eu e mais meia dúzia de companheiros passamos 48 horas nessa masmorra aqui, nas greves de 79. Né? E a gente não fomos torturados, fomos só privados de sono. Não nos deixaram dormir essas 48 horas. Né? Mas mesmo assim a gente sentiu o peso do que é essa porcaria que é você ser privado de liberdade. Né? Já fazem mais de 40 anos, mas é uma coisa que fica marcada para a vida toda. Imagina quem passou 4 anos e foi torturado como os companheiros. Né? Então eu queria só registrar aqui toda a nossa admiração pela valentia, pelo heroísmo desses companheiros, né? E também a nossa admiração pela coragem do companheiro Greg aqui, de abraçar a causa deles e estar levantando aí. Sabemos o que isso significa, o risco que eles correm. Né? Hoje, nos jornais, está lá, já chega a 27 mortes na Baixada Santista por causa da morte de um policial. Né? A vingança da polícia já chega a 27 mortes. Inteirou hoje, está na Folha de São Paulo, pode olhar. Né? Então a gente sabe que esse sistema é cruel, além de injusto, desumano, é cruel e persegue, e mata, e tortura, e destrói o ser humano. A única solução para isso é essa luta, essa coragem. Por isso que o exemplo desses camaradas aqui, desses companheiros, tem um valor incomensurável, um valor que ultrapassa fronteiras, ultrapassa até a própria vida deles. É um valor que tem um sentido coletivo, é importante para toda a sociedade. Né? Então fica aqui a minha admiração registrada e nós estaremos sempre aí com vocês para apoiá-los no que a gente puder. Né? Sem esses companheiros aí, o mundo não melhora. Eles são um exemplo da militância social, da militância cidadã que o país precisa para superar todas essas injustiças aí e construir um mundo novo, um mundo de solidariedade, de fraternidade, de justiça e de progresso. É isso aí, companheiros. Justiça! Justiça!